Boa noite, galera. Professor Ali aqui de novo com vocês. O assunto dessa noite é a redação, a tão temida redação. Talvez seja ela a matéria que o aluno mais procrastine no seu plano de estudo. É totalmente compreensível isso. Por quê? Porque ele tem medo. De onde vem esse medo, professor? O medo de se expor, de mexer com as suas ideias, a sua subjetividade mesclada ao tema, o medo de ser avaliado, o medo de ter uma reprovação das suas ideias. Então, diante de tudo isso, ele procrastina. E muitas vezes, quando ele cai para a realidade, é tarde. Então, redação. Primeiro, vou encarar os meus empecilhos, os meus obstáculos e vou superá-los. Mas para isso, é muito simples. A redação, muito mais do que criatividade, é um processo organizacional. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo vem, primeiramente, de uma organização e principalmente de um grande pensamento positivo. De você acreditar que sempre vai dar certo, sempre você vai conseguir fazer o seu texto. Hoje eu vou dar uma pequena amostra de como isso acontece. Eu peguei aqui um tema da FAMERP. Se eu não me engano, foi o último tema desse vestibular, cuja instituição elaboradora é a VUNESP. Diz assim: a educação domiciliar no Brasil, exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais. Eu peguei o tema. Esse é o tema. Suponhamos que você tem uma dificuldade inicial de argumentar. Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai ler as coletâneas. Os vestibulares dão textos de apoio. E aí você vai começar a suscitar argumentos. Você vai começar a fazer um levantamento deles. Mas não pegue os argumentos de uma forma aleatória. Existem duas grandes linhas de raciocínio que servem para organizar o seu texto. Uma, causa e consequência, e a outra, positivo e negativo. Por exemplo, quando eu falo da educação domiciliar, eu consigo encontrar muitos aspectos positivos dela. E também consigo encontrar aspectos negativos. Então, o primeiro passo é organizar os argumentos. Para isso, na verdade, organizo dois paralelos: argumentos positivos e argumentos negativos. Argumentos positivos da educação domiciliar, aí eu pensei, traz uma maior comodidade, traz uma proximidade dos filhos em relação aos pais. Os pais estão verificando a dificuldade do filho, o que eles podem fazer para ajudá-los. E é um fenômeno emergente. Os países desenvolvidos, muitos deles são adeptos da educação domiciliar. Aí nós temos como exemplo os Estados Unidos, Canadá, Suíça. Então aí eu encontro aspectos positivos. Eu já tenho argumentos positivos, uma parte da minha redação. Em contrapartida, existem também os argumentos negativos, tá? É uma contra-argumentação. Quais seriam empecilhos para essa educação domiciliar? Impede a socialização plena da criança, porque a escola é o segundo sistema social em que ela está inserida. Então, se você privá-la disso, possivelmente você terá um problema na socialização. Alienação, doutrina dos pais, ou seja, só vão receber aquilo que os pais os direcionaram. Duvidosa capacitação dos pais. Será que os pais são capacitados para trazer todas as informações que uma escola traria para os seus filhos? E não é regulamentada no Brasil. É muito praticada no Brasil, aproximadamente 15 mil famílias. Porém, não é regulamentada. Também você não tem nada que proíba. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, organizei os meus argumentos, tá? E a redação, a dissertação, ela é formada pelas seguintes partes. Você tem a introdução, você tem dois ou três parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. A grande dificuldade do aluno é começar a escrever. Você se identifica com isso? O começo da escrita é difícil, não é? Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Quando você fizer isso, a sua redação já está pronta. Como assim, professor? É só você entender. O que a introdução é?
a introdução é o resumo de tudo aquilo que você vai dizer no texto. Então você escolhe os aspectos positivos que você vai falar, os aspectos negativos, coloca uma tese. É isso, tá? Com esse embasamento aqui, com essa organização de ideias, já começaremos uma redação. Só relembrando que hoje é só a introdução. Nos vídeos posteriores nós vamos comentar como argumentar bem, como aprofundar uma argumentação. Mas aí, dentro daquele estilo que eu procuro instruir os meus alunos, nós temos uma introdução mais ou menos assim. Eu sempre peço para que eles comecem com um contexto sociocultural. Seja uma alusão histórica, seja um filme, seja a frase de um filósofo, seja um dado estatístico, seja um exemplo. Por quê? Porque lá na conclusão ele vai fazer essa retomada. Então eu fazendo a introdução, eu já penso na conclusão. E esse contexto sociocultural, ele precisa ser muito cabível ao tema relatado. Observe, eu começo com a frase do filósofo, trago quem a fez e já ligo diretamente ao tema. Observe. Toda solução a um problema gera outros não solucionados, entre aspas, porque é a fala de outrem. Tal assertiva do filósofo cientista austro-britânico Karl Popper evidencia a situação da educação domiciliar no Brasil. Olha que interessante, trabalhando a ambivalência desse tema. Essa intertextualidade, ela casou com o tema a ser abordado. Aí eu vou citar os aspectos positivos e negativos, acompanhe. Da maior comodidade e até proximidade aos filhos, os efeitos dessa situação trazem benefícios a uma parcela social, aspectos positivos. Se eu for introduzir os negativos, eu coloco uma conjunção adversativa. Porém, a falta de socialização mesclada à possível alienação ideológica são fatores que atrapalham esse cenário. Repare que isso foi o resumo de tudo aquilo que eu disse. Aí eu trago a tese, que é a problemática em si. Isso mostra que manter um equilíbrio nesse assunto é um desafio a ser superado. Essa é a introdução. Só relembrando que nós teremos depois 2 parágrafos de argumentação para comprovar isso e a conclusão dando todo o desfecho do texto. Redação não tem mistério. É você superar seus medos, você ser organizado e escrever. A primeira dica da semana de redação do professor Ali. Acompanhem o nosso Instagram, que durante a semana ou as semanas, os meses, mais dicas virão para cada vez você concretizar um texto melhor ainda, tá? Parafraseando Cortella, Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor que tiver com as condições que tem, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Um grande beijo, fiquem com Deus.